Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, meus queridos. Eu não gosto, queridos, de usar muitas palavras difíceis, porque muitas vezes uma falta de conteúdo é mascarada por uma fala que é empolada, né? Que é chique. A gente acaba usando a forma para mascarar um vazio de conteúdo. Mas eu vou me arriscar a usar uma logo no começo do sermão com o objetivo de tentar ser mais claro. Eu quero que você me entenda melhor. E com isso, eu quero começar te dizendo o seguinte: o cristianismo é uma forma de ver o mundo que é holística. Essa é a palavra difícil. Parece complexo, mas é uma ideia muito simples, irmãos. Quer dizer que o cristianismo não fragmenta a realidade, que a gente não compartimentaliza. Quando a gente olha para a fé e quando a gente olha para o que Jesus nos ensina a partir da sua palavra, a gente sabe que os seus ensinos tocam o mundo inteiro. É uma visão global, uma visão inteira, uma visão completa. Tentando deixar ainda mais claro, seguir Jesus não significa que você vai ter algumas áreas da sua vida mudada. Significa que agora toda a sua vida é completamente impactada. Não, isso se você segue Jesus. Se você quiser seguir esse homem, não existe agora nenhuma só parte da sua existência que não está sob o domínio de Jesus. Ser cristão é ser cristão por completo, o tempo todo, em todas as situações, irmãos. Tudo feito novo, tudo diferente. Então, seguir Jesus tem a ver com a sua vida inteira, com tudo. Afinal, é ele que diz, né? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ande como eu andei, haja como eu agi. Seu dinheiro, seus talentos, os seus gostos, seus hobbies, sua arte, sua casa, o seu tênis, seu cabelo, sua saúde, tudo, absolutamente tudo é tocado pelo Senhor. Hoje, a gente vai ver uma área da nossa vida que eu acho que nos últimos anos tem sido menos falado. É uma área que é meio escondida, que é meio sussurrada, que a gente fica incomodado de falar. Mas que Paulo escancara, torna bastante visível e fala para a igreja sem qualquer tipo de meias palavras. A gente vai para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, a gente começa no versículo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A gente se dirige a Ti mais uma vez, Senhor, profundamente sedentos do Senhor, Pai. A nossa vida não tem qualquer direção real se ela não estiver ancorada no Senhor, Pai. E nós também, nesse exercício, nesse desafio de tentar ouvir a Tua voz a partir desse texto, se o Senhor não estiver conosco, nós estaremos perdidos, Pai. Mas o Senhor, antes de subir aos céus, nos prometeu que o Teu Santo Espírito nos levaria a toda a verdade. Então, Santo Espírito de Deus, fala conosco, Senhor.
Por favor, Jesus, alimenta o teu povo, o povo que é teu, para que eles te amem, para que eles te percebam, para que eles deem as suas vidas para o Senhor. É o que eu te peço no teu nome. Amém. Nós temos aqui, se você estava na escola dominical hoje, a gente conversou um pouco sobre como a Bíblia ela é construída a partir de diferentes gêneros textuais, irmãos. E cada um serve a uma função específica, a gente não vai repetir isso tudo. Contudo, se você estava aqui e você lembra, o que a gente tem diante das nossas mãos e que a gente lê hoje é uma carta, irmãos. É Bíblia, é palavra de Deus, mas é uma carta. Um pastor escreve a uma igreja e o faz a partir de um sem fim de necessidades concretas. A gente está falando sobre os problemas dessa igreja desde o primeiro domingo dessa série. Na semana passada, se você estava aqui, você lembra que a gente viu um caso terrível. O pastor Alfredo nos lembrou disso. Dentro da igreja, um membro da igreja estava dormindo com sua madrasta. Estava se deitando com a mulher de seu pai. E aí Paulo reconfigura isso tudo e explica então que não é possível que seja assim. Que a igreja nem devia comer com essa pessoa que se diz crente e vive desse jeito. O assunto agora, irmãos, é o mesmo. Paulo vai expandir um pouco essa ideia. Então perceba, a gente está tratando de problemas reais de uma igreja real. Paulo vai continuar fazendo isso. Pois bem, irmãos, uma parte dos coríntios da igreja, apesar de serem igrejas, vivia de uma forma dissoluta, irmãos. Pode ser muito estranho para a gente pensar que era assim, mas de fato era. A gente acaba de lembrar, né, então, desse membro que dormiu com a própria madrasta, e esse é o exemplo extremo. Mas não chegando nesse ponto, nos membros da igreja parece haver uma dissociação mais geral entre a nova vida que eles têm e a fé. Eles têm agora um novo modo de andar em Jesus, mas parece que a vida deles não está acompanhando essa nova revolução que, como eu te disse, atinge a vida inteira. Os membros da igreja simplesmente não estavam vivendo como Jesus. A fé deles não estava impactando a sua prática, pelo menos não o suficiente. E aí, irmãos, eles se blindavam desse modo de agir através de desculpas, irmãos. E a gente é perito em acalmar a nossa consciência, em aplacar a nossa consciência através de desculpas. Sempre que existe um pecado, existe um porquê. Existe uma justificativa. A gente sabe dizer por que as coisas são assim. Os coríntios, quando eles avaliavam a própria conduta, eles se permitiam fazer o que eles queriam. Como? Como é possível? Note, irmãos, se a sua Bíblia é como a minha, a Nova Almeida, nem toda a tradução faz isso, tá? Mas a Nova Almeida faz e, na minha opinião, faz acertadamente. Essa frase, todas as coisas me são lícitas, está entre aspas. Certo? O editor colocou essas aspas para a gente. O que eles estavam querendo dizer, irmãos? Isso daqui era um dito. Isso aqui era uma expressão. Isso aqui era o que a igreja dizia para Paulo e para as outras pessoas que estavam pregando santidade quando eles eram confrontados. Eles diziam, isso aqui é uma expressão popular. Eles diziam, tudo me é lícito. Essa era a expressão que os coríntios aqui, não só a igreja, a cidade toda usava. Eu tenho licença para fazer qualquer coisa. É alguma coisa como assim, quem arrisca não petisca, ou tá na chuva é para se molhar, era um dito. Os coríntios estão afirmando o seguinte, eu tenho permissão, eu tenho direito de fazer qualquer coisa. E aqui, meus irmãos, você precisa de uma informação que é muito importante, essa igreja, ela nasce entre os gregos, é uma igreja que nasce numa cidade pagã. Gente que adora deuses pagãos, em cultos pagãos, em templos pagãos também. E você sabe que nessa conjuntura social existiam templos onde o sexo era um meio de adoração, irmãos. As pessoas saíam de casa para adorar os seus deuses na intenção de praticar atividade sexual como meio de adoração. Então, através das prostitutas cultuais, mulheres que estavam no templo para esse fim, os adoradores de Afrodite, uma das deusas adoradas, prestavam seus cultos. E aí, nessa mentalidade pagã, completamente afastada do Senhor, eles entendiam que assim eles garantiriam fecundidade. Como é que eu vou ter muitos filhos? Eu preciso adorar a deusa do amor, a deusa do sexo, portanto eu pratico sexo nessa intenção de adorar, e assim eu vou ser abençoada, né? Então, eu vou praticar sexo como meio de receber bênçãos.
Qual é o problema, irmãos? Esse povo se converte. Gente com essa vida e com essa história de vida se converte. Ouve a palavra do Senhor e diz: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero uma nova vida em Jesus. Só que, em estando nessa nova vida na igreja, essa prática persistiu. Então são cristãos que amam Jesus, mas ainda vão a templos praticar atividade sexual como adoração a outros deuses. E está aqui o problema. Quando então essas pessoas são confrontadas, elas respondem: tudo me é lícito. Que é uma forma de dizer o seguinte: eu não estou ferindo nenhuma lei, nada me impede de fazer isso. O que eu estou fazendo é legal. No sentido de, a lei permite que eu faça. Eu tenho o direito de fazer, a vida é minha. Eu não estou prejudicando ninguém fazendo isso. E aí Paulo, o pastor, diz, quais são os antídotos, né, que ele vai usar? O primeiro ele diz: pode até ser lícito, é verdade. Vocês têm o direito legal de fazer isso, mas nem tudo que é lícito convém. E essa palavra convém, irmãos, ela é muito mais profunda do que uma leitura superficial faz parecer. O que ele está dizendo é o seguinte: nem tudo que é lícito, que é legal pela legislação, vai trazer benefício para vocês, vai alimentar seu coração, vai alimentar sua alma. O crivo, a baliza, não é se algo é legal ou não, é se algo contribui para uma vida mais plena ou não. Era isso que os coríntios não estavam conseguindo perceber. Nem tudo que é legal traz vantagens. Abençoa a vida, frutifica, torna a pessoa melhor. E aqui, irmãos, para você que está aqui hoje, meu querido, minha querida, eu sei que essa não é a sua realidade. Eu sei que em São Paulo, ok, eu cheguei há 1 ano, eu acho que não tem templos públicos em que as pessoas vão se prostituir. Não acho que é o caso. Contudo, o cerne do que Paulo está falando é fundamental para a gente. E é uma coisa que você precisa ser lembrado e eu também. Qual é? Meus irmãos, as coisas foram criadas por Deus para o benefício da humanidade. Tudo. Tudo que existe no mundo foi criado com um projeto inicial de te fazer feliz. E feliz de verdade, pleno. Para que você tivesse prazer e para que isso enchesse sua alma e levasse você de volta para Deus. Só que tem um detalhe. A única forma dessas coisas trazerem proveito real para nós é se a gente usá-las nas condições que elas foram criadas para serem usadas. Ou seja, mesmo as coisas lícitas, mesmo as coisas boas que Deus cria, quando elas são mal utilizadas, elas se tornam para nós morte, destruição e aniquilação. Era isso que os coríntios não estavam percebendo. Os coríntios diziam: tudo me é permitido, tudo é lícito para mim. E aí Paulo devolve: mas nada pode nos dominar. A gente pode desenvolver uma relação realmente doentia, irmãos, com coisas que são lícitas, com coisas que são boas. Você sabe que comida é uma bênção, não sabe? Comida foi criada para Deus para nos abençoar, é bom. Mas pode gerar compulsões que são terríveis, irmãos, e que matam. Lazer também é uma bênção. Mas se a gente se relaciona com lazer a partir de uma distorção, a gente pode arruinar a vida de uma família inteira. O medicamento pode ser salvação de Deus para alguém, de fato, irmãos. Deus, inspirando os seres humanos, pode fornecer para a humanidade um medicamento maravilhoso que salva as pessoas. Que são mal utilizados, se tornam o contrário, né? Veículo de morte. Então, o que Paulo está dizendo? Se você é dominado por algum vício, isso em si mesmo é prova que você está fazendo um mau uso dessa coisa. E, portanto, é pecado. Se há dominação, se a gente não consegue se controlar, e percebam, irmãos, por que Paulo está dizendo isso? Porque aqueles coríntios, apesar da nova vida em Jesus, estavam praticando sexo dessa forma desenfreada, sendo dominados por essa prática. Já estava incorporado, estava entranhado na alma e no corpo deles. Isso vai contra a ideia da liberdade cristã saudável, né? E era a experiência desses nossos irmãos. Então, a verdadeira liberdade é a capacidade da gente aproveitar as bênçãos de Deus na forma que Deus criou, com o propósito que Deus criou. Então, se qualquer coisa te escraviza, meu irmão, essa coisa em si mesma pode agora se tornar para você morte. Ela pode não ser uma coisa ruim em si mesma, mas está gerando para você morte porque está no lugar errado na sua vida. A terceira justificativa que os coríntios dão a Paulo e a si mesmos é, note, eles dizem,
Eles partem para a vida, tá? Para essa questão experiencial, para o dia a dia. Eles dizem o seguinte, olha só, de novo, né? A gente é especialista em pecar. Olha o raciocínio fino que eles fazem para poder se justificar. Eles dizem, Deus criou todas as coisas. Ok. Deus criou o alimento e criou o estômago. Os alimentos são feitos para o estômago são feitos para os alimentos. Portanto, comer é uma coisa natural, por isso a gente come. E usando essa lógica, eles aplicam para a sexualidade. Eu tenho um corpo. Eu sou um ser sexual. Eu tenho um desejo. Se Deus fez assim, vamos dar vazão a esse desejo. Esse era o raciocínio. Ou seja, praticar esses impulsos em si mesmo é natural. E, ok, faz um certo sentido, não faz? A gente está só praticando aquilo que a gente recebeu. É natural, é biológico, é instintivo. Não tem nada de errado. E a explicação é intuitiva até, não? As práticas biológicas são naturais, portanto, isso aqui, irmãos, é uma armadilha de Satanás incrível. Se você tem desejo de alguma coisa e o seu corpo foi feito para essa coisa, não é uma questão moral, é uma questão de impulso. Praticar ou não está no campo do certo e errado. É só seu corpo, você foi feito assim, portanto, faça. Se você tem um instinto e se você supra esse instinto, isso é moralmente neutro. Está ali, então é para fazer. E aí qual é a explicação de Paulo? O pastor, ele diz, Deus vai destruir ambos. E aqui, irmãos, é uma forma de dizer para a gente o seguinte, um dia, esse estado de coisas que a gente está vivendo agora vai deixar de existir. Aplicando por o que a gente está tratando, Paulo está dizendo, a sexualidade é passageira, ela é temporal também. Ela existe agora, mas ela não vai existir eternamente. Não faz parte da ontologia do ser humano a sexualidade. Se é do modo para ser praticado tal qual nós vivemos agora, que a gente experimenta agora, se é passageiro, então está condicionado à forma que Deus criou para ser. Essa é a explicação de Paulo. Irmãos, versículo 13. É o centro, é o resumo. Paulo está dizendo, o corpo, está no meio do versículo, tá? O corpo não é feito para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é feito para o corpo. Paulo, eles dizem, né? Alimento para o estômago para o alimento. Paulo diz, o corpo de vocês não foi feito para a imoralidade. Então, existe sim uma forma de responder aos nossos impulsos, aos instintos, que em si mesmo é imoral, que é perversa. Existe um funcionamento de base para o seu corpo, para a sexualidade. Existe um projeto, irmãos. Um funcionamento para o qual seu corpo foi projetado, foi desenvolvido. E você não foi criado para a imoralidade. Eu não conheço todo mundo que está aqui. Eu não sei se você já caminha com Jesus, mas independente do que você acredita ou não, se você crê no Senhor Jesus ou não, nas Escrituras ou não, não me importa. Você não foi feito para a imoralidade sexual. A prática sexual da sua vida foi feita com um propósito, para te abençoar, para você ser feliz. Mas você pode usufruí-la de uma forma que literalmente vai te matar. E sabe, irmãos, a gente está às portas do carnaval. E que coisa, né? Eu tive uma péssima ideia ontem. Eu e Laís, a gente foi num brechó e a gente cruzou a cidade. E eu não sabia que São Paulo ficava do jeito que fica quando a gente está nesse momento, né? Então a gente acabou passando por locais em que as pessoas estavam se reunindo. E sabe, irmãos, dói, não dói? Não dói? Porque para além de todo o clichê, irmãos, que assim, crentes também lidam com o carnaval quase de forma caricata, mas para além disso, existe uma sabedoria ancestral aqui. Daqui a poucos dias, ok, hoje, né? Alguns dias para trás, e daqui a outros dias, inúmeras pessoas, milhões de pessoas. Saiu um dado que deve ser mentira, né? Mas a prefeitura está esperando 16 milhões de pessoas. A cidade não deve dobrar de tamanho, mas enfim. São milhões de pessoas que vão estar aqui. E outras milhões que vão estar no Rio. Outras milhões em Olinda, outras milhões em Belo Horizonte. Que vão explorar sua sexualidade sem qualquer freio, sem qualquer limite. Com base nessas mesmas noções aqui dos coríntios. O que as pessoas dizem? É um impulso natural. Eu nasci assim, é um desejo que eu tenho. É natural. Se eu sinto assim, se é natural, então, cara, vamos simplesmente curtir a vida. Não existe uma questão moral envolvida.
Se for algo consensual, se forem 2 adultos ou mais, se não envolver violência, portanto é lícito. Então vamos viver. E meus irmãos, o que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus, e por que a gente está falando disso? Você está aqui dizendo, por livre e espontânea vontade, eu quero seguir esse homem. Eu quero ser um discípulo desse homem. Portanto, se é verdade, você tem que saber algo que é muito diferente disso que é dito para nós. Os nossos instintos estão profundamente manchados, irmãos. Nós fomos criados bons e puros, só que agora essa não é mais a nossa condição. Nós somos seres caídos, e agora a gente deseja experimentar o que Deus criou de uma forma boa, a produzir em nós não felicidade, mas morte. É outra forma de dizer o seguinte: o que você sente no seu coração pode parecer a coisa mais natural do mundo. Para você pode ser o desejo mais puro, mais lindo do mundo. Ele está contaminado por algo que você não consegue se livrar, que é o pecado que habita em você, meu irmão. E o seu coração está te dizendo o tempo todo, cara, essa é a melhor vida que é possível viver. E você encontra outras pessoas que estão dizendo, vem, essa é a melhor vida mesmo, vamos todo mundo curtir. E está aqui a Escritura dizendo o seguinte, esse é o caminho da morte, você vai morrer. O desejo sexual é uma bênção em si mesmo, irmãos. A atividade sexual também é uma bênção em si mesma. Deus criou o sexo para a nossa alegria. Irmãos, eu acho que todos aqui são adultos, certo? Deus podia ter feito a gente se reproduzir de outra forma, sim ou não? Deus podia ter feito a gente aparecer em novos seres humanos através, sei lá, de um aparecimento espontâneo. A gente podia ter, sei lá, semente, né? Ter gente nascendo de árvore. Deus criou o sexo. Deus criou a atividade sexual para nós. Só para reprodução? Não, irmãos. Só que a gente precisa ter regra. A gente precisa ter controle. A gente precisa ter limite. Porque, de novo, tudo de bom que Deus criou para nós, a gente é especialista em destruir e tornar para nós veneno e morte. Uma vida que envolva apenas aliviar instintos, na velocidade, na intensidade e na frequência que vem, é uma prisão. Gente, as pessoas dizem para nós, ser livre é fazer o que você quer. Se você só fizer o que você quer, você vai morrer em menos de um mês. Se você só dormir quando quiser, só comer quando quiser, e se você comer tudo o que você quiser o tempo todo, você vai morrer. Agora, dentro de você, algo que existe que milita contra você mesmo. Sexo sem limites, mata e escraviza, irmãos. Sabe, a revolução sexual dos anos 60, que começa nos Estados Unidos, né, com a cultura hippie, promete liberdade, não promete? Cara, vamos tirar todas as amarras. Vamos ser felizes. A gente está sendo castrado até hoje. A sexualidade está reprimida. Vamos liberar, porque assim a gente vai ser feliz. Essa era a promessa. Nós estamos aqui 60 anos depois. E aí? E sabe, irmãos, eu acho que você está me entendendo. E eu não estou dizendo que a gente precisa retroceder a uma sexualidade que é restrita, humanamente inventada. Em outras palavras, a gente não precisa ser careta, certo? A gente não pode ser, na verdade, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, venderam para nós que a liberdade é, vamos tirar todas as amarras e vamos experimentar o sexo tal qual ele se apresenta no nosso coração. E aí hoje a gente tem uma parte enorme da sociedade adoecida por uma relação profundamente torpe com o sexo, irmãos. Isso ataca você, ataca a mim também. Todo mundo sofre. Por quê? Porque mais uma vez os seres humanos decidiram, nós não vamos obedecer ao Senhor. A gente vai viver o que a gente acha que tem que viver e pronto. Pois bem, irmãos, a gente tem hoje, você sabe disso. Meu Deus do céu, meu irmão, pensa com calma no que isso significa. Pensa no que... E isso é novo, tá? Isso realmente é novo. Nunca foi assim na história humana. Mas pensa o que é uma criança que está sendo introduzida no mundo de pornografia. Porque você sabe disso. Ok, nas escolas agora não está liberado do celular. Eu não sei exatamente como isso funciona. Mas você sabe que quando estava liberado, basta uma criança com um pai que permita para mostrar para os colegas. E imagine o que é uma mente que não está preparada para quase nada na vida, receber esse tipo de imagem, esse tipo de mensagem. Meus irmãos, não existe pornografia neutra no mundo. O que eu quero dizer com isso? Toda pornografia constrói uma sexualidade.
Quando uma pessoa está assistindo um filme pornográfico, ela não está apenas se excitando. A mente dela está sendo moldada, formatada a entender isso é uma relação sexual. É assim que tem que ser. Isso que é bom, isso que é desejável. E isso necessariamente afeta os relacionamentos na vida real, irmãos. Queridos, a gente é pastor, conversa com o pastor Alfredo, pergunta se não é verdade. A gente conversa com gente que vai casar. E quantas famílias começam com um problema, porque um dos dois, ou às vezes os dois, tem uma expectativa do que vai ser a vida sexual, que foi moldada por quem? Por essa desgraça, irmãos. Que apodrece a mente. Casamentos arruinados, gente moída, gente com o coração fraturado. Por quê? Esperava que a esposa fosse uma atriz, esperava que o marido fosse um ator. Gente frustrada, que não consegue se relacionar mais sem ser mediado por pornografia. Casais cristãos, que um incentiva o outro a consumirem juntos, para, mil aspas, apimentar a relação, meu irmão. Ou então, se não é nessa manifestação, a gente acreditou que dormir com todas as pessoas que a gente deseja era uma ideia ótima, né? Ter noites e mais noites de um envolvimento superficial, que cada vez vai ficando menos prazeroso e cada vez vai gerando menos conexão com um estranho qualquer, que você não tem nenhuma intimidade e que depois de muito tempo carrega na alma dores profundas. Por experimentar uma sexualidade sem a profunda intimidade para a qual Deus projetou essa intimidade, essa atividade. Você se relacionando com pessoas. Gente, resumindo, as pessoas estão sexualmente doentes, irmãos. Um aplicativo, 4 mensagens. Por que isso faz tão mal, irmãos? Paulo explica de uma maneira que é muito, muito fácil, que é, você não foi criado para ser assim. O seu corpo não funciona assim. Novamente, quando o sexo é deslocado da criação de Deus, ele envenena a nossa alma, ele nos adoece. E ele produz o contrário do que a gente pensa, né? Que é o quê? Eu quero ter prazer, quero ter uma intimidade. Esse tipo de expressão produz o contrário. A gente vai ficando cada vez mais isolado. E tá aí, né? Você está gostando do mundo que você está vivendo? Eu não sei você. Eu entro em desespero. Porque no fim o que a gente tem é morte, dor, sofrimento, cada vez mais isolados, cada vez menos capazes de ter uma experiência real. E aí, aqui está o centro de tudo, irmãos. A gente começou falando de 1 Coríntios, falando sobre grupos, né, divisões dentro da igreja. Agora a gente está falando sobre sexualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre dons. Depois vai falar sobre como é que você usa o seu dinheiro. Depois a gente vai falar sobre luto. Tudo isso, no centro, o que a gente está falando é o seguinte. Cristãos que entendiam que existem partes da sua vida a qual o evangelho não toca. Eu sou crente, mas minha sexualidade está fora da minha fé. Sem qualquer conexão real com o Senhor. E é exatamente o contrário, né? A gente viu isso hoje de manhã. Andar com Jesus é entregar a vida totalmente a esse homem. E agora, nossas vontades estão circunscritas ao seu domínio e à sua direção também. Em síntese, é o Senhor que direciona a forma como a gente vai experimentar todas as coisas. E sabe, irmãos, por que eu estou sendo tão contundente, estou batendo nessa tecla de novo? Olha comigo, versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com eles. Sabe, irmãos, a gente fica brincando de igreja. Desculpa ser sincero assim. Desculpa abrir o coração desse jeito. Mas a gente brinca porque a gente acha que Jesus está, sei lá, muito... Só pode ser isso, né? Que Jesus está lá muito longe, a gente está aqui, sei lá, cantando musiquinhas legais, vai se abraçar e depois vai para casa. E você aprende aqui alguma coisa para dar um tapinha na sua vida moral. Você é profundamente conectado com Jesus Cristo. Você entende isso? Se você nasceu de novo, você e Jesus são um só. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Jesus habita em você, meu irmão, minha irmã. E o que Paulo está falando é, você vai pegar essa união com o seu Senhor que morreu com você, vai levar para um templo, onde está tendo uma orgia, e vai deitar com outra pessoa. É isso? E o desespero é, quantos cristãos vão fazer isso nos próximos dias, irmãos? De novo, indo para um bloquinho aí qualquer. Sendo
membro do corpo de Jesus. Não sou eu que estou falando, certo? Eu não usaria essa linguagem. Eu não tenho a coragem que Paulo tem. Eu só estou falando para você porque ele falou primeiro. Mas ele diz, eu vou unir meu Jesus, o meu Senhor, com outra pessoa que não faz parte da minha relação. É muito forte, não, irmãos? A teologia do corpo na Escritura é muito forte, é muito intensa. A afirmação de Paulo é terrível. Quando a gente se envolve numa atividade sexual imoral, a gente leva Jesus conosco. Dá até medo de falar, não dá? Pelo menos para quem acredita em Jesus, né? Porque tem alguns crentes que eu acho que não. Mas Cristo participa conosco por extensão, irmãos. E essa é uma verdade terrível para quem ama o Senhor. Quando nós estamos envolvidos em atividades que são sexualmente reprováveis pela Escritura, o Senhor está conosco. E eu sei que essa é uma linguagem mística, que a gente não entende direito a mecânica, mas a base permanece fácil de entender, né? A nossa sexualidade tem a ver com o nosso Senhor. Paulo diz, o corpo não é seu, meu irmão, minha irmã. Se você não é cristão, beleza. Seu corpo é seu, faça o que você quiser fazer com ele. É você e sua consciência. Se você é cristão, isso não funciona mais. Você não é mais seu. Porque Paulo está dizendo, você foi comprado. Você custou muito caro. Você custou a morte do Filho de Deus. O assassinato mais injusto da história. O puro, aquele cujos olhos nunca viram maldade. Ele morreu para comprar você, e você inteiro. Você não é uma alma. Irmãos, isso é uma loucura total. Você não é só uma alma que está no corpo, que depois vai sair e a sua alma vai migrar para o céu para ficar para sempre. O seu corpo faz parte de você. Você entende isso? Nós somos uma coisa só. O seu corpo hoje é do Senhor. Então o que você faz influencia diretamente na sua vida com Ele. Jesus literalmente morreu para ter você inteiro. Paulo está dizendo, vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço muito alto. Então, se isso tudo é verdade, diz ainda o autor, glorifiquem a Deus. O seu corpo serve para você glorificar a Deus. Eu vou repetir pela enésima vez, me desculpe, mas isso não serve para quem não é cristão. Aquela máxima, meu corpo, minhas regras, a gente fala que não é verdade, mas é, irmãos, se você não é cristão. Se você não é cristão, faz o que você quiser fazer da sua vida. Seu corpo é seu mesmo, faz o que você quiser. Não para você que é resgatado por Jesus. Nada mais é, desculpa a sinceridade, você não tem mais nada. Tinha até uma música antiga que a gente cantava, que era muito bonita, né? O meu direito é de não ter direito algum. Eu não tenho mais nada agora. Tudo é do Senhor. Sabe, irmãos, me permitam uma franqueza. Eu pensei muito se eu ia falar isso ou não. Mas eu sou contundente nessas coisas que eu falo, porque eu falo por experiência própria, irmãos. Eu não fui a pessoa mais dissoluta do mundo. Aqueles super testemunhos de gente que fala, eu fiz isso, fiz aquilo, outro. Não é meu caso. Mas eu me envolvi sexualmente relativamente cedo. Tendo sido criado na igreja, tendo ouvido tudo isso daqui. E sabe, irmãos, quando eu estava, saindo do colégio para entrar na faculdade, eu aprendi muito facilmente que é uma formulazinha, né? Você fala algumas palavras e quase sempre dá certo. E aí eu julgava que eu estava vivendo a melhor vida possível. No começo, entre aspas, quando estava funcionando, eu achava que eu estava atingindo o ápice da felicidade. Porque eu encontrava meus amigos e a gente conversava sobre isso. E aí depois a gente falava, qual vai ser a próxima grande coisa que a gente vai conseguir fazer. E eu não gosto de usar o meu exemplo pessoal, porque eu sinceramente acho que aqui no púlpito a gente não fala sobre nós. Não importa o que eu fiz na minha vida ou não. Mas nesse caso específico, eu estou te falando porque eu quero te dizer o seguinte. E talvez eu esteja me referindo mais aos jovens, tá? Eu experimentei na pele o que é a morte gerada por uma sexualidade que não tem limites. E repito, eu não estou falando de coisas, eu era maluco, não era isso. Mas não colocar freios me faz hoje estar aqui diante de vocês, irmãos, carregando dores na alma, que eu estou convencido vão estar comigo para sempre, até Jesus voltar. E eu daria tudo. Eu sei que Jesus me redimiu. Eu sei que o Senhor me salvou. E eu sei que Ele me perdoou. Mas Ele faz tudo isso sem apagar as marcas que ficam das besteiras que a gente faz da vida, quando a gente escolhe para longe dEle.
E eu daria tudo, irmãos, para voltar atrás e não ter me envolvido com ninguém que não fosse minha esposa. Porque o preço de fazer isso é alto demais. E o benefício de fazer isso é pequeno demais. Acredite no que eu estou te falando. Parece que não, né? As promessas são grandes demais. A promessa do pecado sempre é muito grande. Mas isso não é nada comparado à dor que eu carreguei e à dor que eu causei em outras pessoas também. E sabe, meus irmãos, você me diga, sexo sem limites melhora a sociedade, irmãos? Uma vida promíscua mesmo é sinônimo de felicidade? Quantas doenças sexualmente transmissíveis acabaram com vidas inteiras, irmãos? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, também criado na igreja, também decidiu ter uma vida absoluta, voltou para o Senhor, mas nunca mais, a não ser que Deus faça um milagre, que ainda não fez, ele não vai poder mais ter filhos. Sonha em ter filhos, eles oram, pedem ao Senhor filhos. Não pode, porque ele contraiu uma doença na juventude e não volta mais. Repito, né? A não ser que o Senhor faça alguma coisa. Mas por causa desse tipo de prática, quantos filhos hoje no Brasil existem de mães solteiras? E meus irmãos, você sabe, eu nem preciso te explicar muito. Essa é uma dor profunda demais para o resto da vida. Sofre a mãe, sofre a criança, sofre a sociedade, sofre todo mundo. Quantas pessoas têm graves problemas emocionais por causa de relações sexuais promíscuas? Você sabe disso, eu sei que você sabe. Você experimenta. A gente está vendo um filme, está vendo uma série, e de repente aparece uma cena que, meu irmão, rouba a sua alegria. E você já teve essa experiência, eu sei disso. Você sabe que a gente está vivendo e de repente a gente escuta uma música que lida com o sexo de uma forma tão baixa, tão indigna, que aquilo de fato rouba alguma coisa do nosso coração. Porque, de novo, sexo fora do casamento, fora do plano de Deus, nunca entrega aquilo que ele promete. Ele diz, eu vou te dar uma intimidade real, né? Um prazer real. Vida, a gente nunca tem nada. Sabe, irmãos, nós fomos criados, isso é o que diz a Escritura, isso é que eu tenho a obrigação de dizer para você. E a gente leu isso no começo do culto hoje. Nós fomos criados homem e mulher. Nós fomos criados para o sexo heterossexual. Nós fomos criados, irmãos, para a monogamia. Deus criou você para funcionar desse jeito. E é desse jeito que a gente funciona melhor. Ou, falando de uma forma mais apropriada, esse é o único jeito que a gente funciona. E quando a gente fala isso, né, talvez você não sinta isso tanto, mas eu estava, sexta-feira, antes de ontem, numa sala de um doutorado em letras. E você sabe como é a galera de letras, tá? Falar isso pode parecer a coisa mais datada, mais ultrapassada do mundo, mas, meus irmãos, eu queria ter ouvido isso mais cedo, ouvido com o coração, né? Essa é a mensagem do nosso Deus. Vocês vão ser verdadeiramente livres se vocês seguirem assim esse projeto. E aí, irmãos, é possível ter uma vida sexual não saudável dentro do próprio casamento? Você pode fazer tudo certo e ainda assim sua vida sexual não ser uma vida saudável e boa? Pode, irmãos. Isso pode acontecer. Isso também traz dores profundas na alma. E claro, precisa ser tratado. Mas o jeito de resolver isso não é vivendo como os coríntios viviam. Sabe? Porque a gente é acusado disso e nesse ponto eu até concordo um pouco. Quando a gente conta, às vezes a gente parece dar a impressão que é o seguinte, irmão, casa virgem que vai dar tudo certo. Nem sempre dá certo, irmãos. No sentido de, tem problemas depois, a gente precisa tratar essa área. Só que o jeito de resolver isso não é, tem uma vida absoluta. Se o casamento X ou Y não funciona, então nenhum funciona. Essa é outra mentira. A solução nunca é fugir do plano do Senhor. Porque toda vez que a gente faz isso, mais uma vez, a gente tem vidas destruídas. Irmãos, no fim de tudo, o grande centro desse capítulo que a gente leu agora, pelo menos dessa porção do capítulo, é facilmente identificável. Versículo 18. Paulo diz, palavras simples, irmãos. Fujam da imoralidade sexual. Você que me ouve hoje, crente, você que ama Jesus Cristo, fuja da imoralidade sexual. Fuja! Lembra de José? Ele ficou para debater com a esposa do cara lá. Ele cantou uma música.
ele lê um sermão, ele leu a Bíblia, fuja, fuja. Fuja do padrão de Deus, no sentido de, fuja nisso que Deus fala, que não é para fazer, fuja. Fuja, corra disso, porque isso não vai te trazer alegria. Quando vier a tentação, fuja. Se o seu namoro, aqui e agora, gente, tem adolescente aqui no nosso meio. Gente, não entre nesse caminho, eu estou implorando a você. Não entre nesse caminho. Fuja. Se mantenha puro. Se o seu celular, para você, meu irmão, é um veículo de morte, arranque esses aplicativos do demônio do seu celular e fuja. Fuja dessa pessoa que está tentando fazer você trair seu voto conjugal. Sabe, esse parceiro de trabalho, essa pessoa da faculdade, fuja dessa pessoa que está te tentando a romper seu casamento. Vamos fugir, meus irmãos, para a gente preservar a nossa vida. E eu não quero terminar sem dar mais uma última palavra. E essa é nova, assim, para mim. Já tive a oportunidade de falar esse texto outra vez e não falei isso, mas hoje eu acho fundamental. Algumas pessoas, meus irmãos, sofrem profundamente com a sexualidade. Muito. Sofrem muito. Você não tem noção. Se você não sofre, levanta a mão para o céu e agradece o Senhor. E com isso, eu nem estou falando apenas das pessoas que estão envolvidas com pornografia e não conseguem se libertar. Porque já teve gente que chorou falando comigo isso. Pô, cara, é tudo o que eu quero, é não ver mais e eu não consigo. E o que eu vou fazer? Sentava, chorava junto e orava, pedindo auxílio do Senhor. Mas nem é só isso. Tem gente que deseja pessoas que não são suas mulheres e seus maridos. Tem gente que olha para a mulher ou para o homem alheio e não quer olhar. Não quer e sofre por isso. Tem gente que ou nasceu ou desenvolveu, não me pergunte, eu não sei. Mas tem gente que hoje, talvez aqui no nosso meio, desejam pessoas do mesmo sexo. E gente que é crente, gente que ama Jesus. Gente que é convertida, mas que está lutando contra seus desejos. Todos esses que a gente falou. E todos são iguais, tá? Todos são iguais. Uma pessoa homossexual dentro da igreja que tem esses desejos, mas luta contra e vive o Senhor, é a mesma coisa dessas pessoas que, enfim, têm desejos heterossexuais, mas fazem coisas terríveis. Para você, que hoje está aqui e tem lembranças que não te deixam, que te envergonham, que minam sua autoridade, eu quero te lembrar uma coisa. Paulo está falando nesse capítulo com gente que usa desculpa para pecar. Você entende? Talvez agora Satanás esteja no seu ouvido, no seu coração, te dizendo o seguinte: você não tem mais valor. Você estragou tudo para sempre. Você nem devia estar aqui, porque você sabe o que você fez. Você lembra o que você fez. Você errou demais. Você foi longe demais, você caiu demais, você pecou demais. Meu irmão, minha irmã, se esse é seu caso, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo até te despreza, porque eu tenho visto essa corrente na internet. As pessoas falam assim, fez tudo o que fez e agora está dizendo que é crente. E eu quero te dizer, de novo, na autoridade do Espírito de Deus, é exatamente assim. Se você realmente se converteu, se você realmente ama Jesus e você quer uma vida nova de verdade, tá tudo bem, meu irmão. Você fez tudo o que você fez. O Senhor Jesus morreu por você, pagou pelos seus pecados. Hoje você é uma nova criatura. Você é exatamente igual a todo mundo que está aqui, tendo feito você o que tenha feito. Você é um crente agora. Você é nosso irmão, você é nossa irmã, para a glória de Jesus Cristo. E Deus tem novas histórias para a sua vida, cheias de muita santidade e uma alegria real e genuína. No fim de tudo, meus irmãos, eu quero te convidar a gente aproveitar essa bênção de Deus, queridos. A gente glorifica a Deus com os nossos corpos quando a gente aproveita a nossa sexualidade, certo? Crentes, casados, sejam felizes na área sexual. Muito felizes, o mais felizes que vocês puderem ser, porque nisso vocês estão literalmente glorificando o Senhor. Por mais estranho que isso possa parecer, porque a gente tem uma teologia da sexualidade ruim, né? Mas Deus recebe glória quando a sua vida sexual com sua esposa, com seu marido, ela é boa e ela dá glória ao Senhor e ela é santa. Casamento é uma bênção. E que você aproveite a sexualidade, meu irmão, minha irmã, dentro dos limites que Deus nos deu para a nossa própria bênção. Por quê? A gente não foi chamado para uma sexualidade castrada, tá?
Cristãos não são pessoas que acham que sexo é uma coisa proibida, que tem que ser escondida, que a gente não pode discutir, alguma coisa suja, que a gente deve ter vergonha. Muito pelo contrário, irmãos. Com isso eu vou terminar. Cantares é um livro escrito apenas para descrever as delícias que envolvem a atividade sexual, irmãos. Tanto que as pessoas têm tanta vergonha de Cantares que uma boa parte da história a gente fala assim, não é exatamente sobre o homem e a mulher, é sobre Deus e a igreja. Irmãos, pode até ser também sobre o Senhor e a igreja, mas o que está escrito ali está dito para uma relação entre um homem e uma mulher. E aí, eu vou ler para você uma parte, e eu vou parar antes, para a gente não se constranger, e se você quiser, você termina lendo em casa. Mas eu quero te mostrar como é que o Senhor, eu estou lendo a Bíblia, irmãos, como é que Jesus Cristo aborda essa questão. Diz o texto: ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que os jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Eu quero te dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar uma vida maravilhosa, cheia de alegria de verdade. E hoje o convite está sendo feito de novo. Se arrependa, creia no Senhor, entregue-se a Ele e viva a sexualidade que Jesus criou para que você viva, meu irmão, minha irmã, com vidas transformadas, irmãos. Uma sexualidade realmente linda, santa, cheia de alegria. E aí, com isso, todos nós vamos dizer mais uma vez que a Jesus Cristo seja a honra, a força, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, hoje e sempre. Amém, meus irmãos. Amém. Pai, aqui está diante de Ti o Teu povo, Senhor. Gente que o Senhor morreu para resgatar, Pai. Gente que quer ter uma vida nova, Senhor. Entre nós, há pessoas que se preservaram, estão se preservando até agora, e a gente louva o Senhor demais por isso, Pai. As mantém de pé, as mantém firmes, para que elas continuem nesse caminho de santidade, até o momento propício para elas explorarem sua sexualidade, Pai. Só que entre nós também há pessoas que já sofreram muito, Pai. Gente que fez escolhas ruins, gente que fez escolhas erradas, como as que eu fiz, Pai. E para esses irmãos, eu te peço duas coisas. Primeiro, os convence do pecado, da justiça e do juízo, para que eles abandonem esses caminhos maus, Pai, e comecem uma nova vida contigo pura. E para aqueles que já fizeram isso, Senhor, enche-os de uma consciência profunda de que eles já foram transformados, resgatados, que os seus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus, para que eles vivam uma vida verdadeiramente livre, Senhor. Cala Satanás nas vidas de todos que estão aqui, hoje e para sempre, e que eles ouçam a Tua voz, Senhor, que é uma voz que nos chama de novo a caminhar contigo. É o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém.